Paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados hermanitos e hermanitas, sejam todos bem-vindos a nosso canal em YouTube. Já meta o dedo no like, já compartilhe para seus grupos de apologética, grupo de patrícia, grupo de zap, lá para o grupo de sua paróquia. Compartilhe. Hoje, talvez você ouviu falar, mas trazer e mostrar com Bíblia, como esse apostolado, como eu faço, Fábio Pentecostes faz nos 2 canais no YouTube, ninguém faz. Você já está vendo aqui o que é. É algo especial que você de missa já sabe o que é. Você de missa já sabe. Você que não pratica a sua fé, que não é católico de verdade, não é católico falso, IBGE, católico protestante, católico espírita, não sabe. Mas você que conhece a Santa Missa já sabe o que é. Muito bem, meus irmãos, veja só. Lá embaixo está escrito o quê? Lá no rodapé. Contribua com esse apostolado. Pix, tabira634@gmail.com. Está no nome da minha esposa, Maria Juliana. Nos ajude. Essa apologética chega a vocês para sustentar 2 canais, não brinque não. Queria que você tivesse na minha pele para você ver o que é bom para tosse. Olha só, a gente desses dias também andamos evangelizando, né? O mês mariano, levando o terço, né? E a pregação do evangelho da liturgia diária. Minha esposa tem feito, né? Muitas pessoas sendo tocadas. Pregação sobre os sacramentos. A graça de Deus, você não sabe o quanto você contribuiu. Por quê? Porque pegamos o dinheiro da contribuição, colocamos gasolina na moto para evangelizar outras comunidades, para levar essas catequeses, para levar essas apologéticas. Meus irmãos, nós estamos vivendo os sinais dos tempos e a apologética está salvando vidas. Quantas apologéticas desses canais não têm salvado pessoas do protestantismo? Como o nosso irmão Lúcio, lá do Rio Grande do Norte, que já estava nas seitas, já fazia tempo, encontrou um vídeo meu e foi convertido, se salvou. Né? Se converteu à Igreja Católica. Pequeno relato que colocou, mas coloquei aí, fiz vídeo desse relato. Né? Conversão de um protestante. E o outro também, Lucas, que já estava também nas seitas, encontrou um vídeo meu sobre o purgatório e se converteu. Meus irmãos, você não sabe o que você que contribui faz isso. O quanto parte você não tem na contribuição da evangelização, da conversão de uma alma salva dessa. Isso não faz menção. Por isso, meus irmãos, nos ajude. Está lá embaixo o Pix, se você puder. Se você não puder, nós precisamos de outra ajuda sua. O like. Meta o dedo no like. Né? E compartilhe. Assista o vídeo completo por caridade. Porque você já sabe, o YouTube não dá relevância a vídeos católicos, né? Canais católicos, você já sabe disso. Então, se você não fizer a sua parte ajudando com o like, assistindo completo o vídeo e compartilhando, então, vai se fazer o quê? Meus irmãos, aqui nós vamos ver hoje algumas partes finais da missa. A bênção final, né? O início da missa, né? Algo extraordinário, que eu vou dar alguns versículos para vocês verem. E veja que sempre está nos finais das cartas de Paulo. É no final da missa que se recebe a bênção final, né? A saudação final. Então, do mesmo jeito, como no final das cartas, também é no final da missa. Ou no início da carta, ou também no início da missa. Veja que maravilhoso isso, né? Você já parou de pensar? No fim da carta, no fim da missa, recebe o quê? A bênção final. No início da missa, recebe o quê? A bênção. No início da carta, a bênção. Começa-se a missa, o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e as palavras do início da Santa Missa. Então você vai ver hoje comigo, só nessas cartas de Paulo aqui. Vamos lá, primeiro em 2 Coríntios 13:13, e assim está escrito. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. O que é que eu e você respondemos na missa? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então você que é de missa, você sabe isso aqui. Isso aqui está no início da missa. Quando está se iniciando a missa, né? Quando vai se iniciar o santo sacrifício, a santa missa. A missa é o céu na terra. Né? São Paulo e Pio dizia isso, os grandes santos diziam isso. A Bíblia diz isso. É o céu na terra. Se você vê o 22 de Lucas, versículo 19 ao versículo 30,
você vai ver que é o céu na terra. Assim como o Pai dispôs o reino a meu favor, coloca em vosso favor para que sentais em minha mesa. Veja, o reino de Deus é o quê? Quando está à mesa do altar. Essa mesa é o quê? O altar do sacrifício, o altar onde se dá a carne e o sangue de Cristo. É o céu na terra, porque é a carne e o sangue de Cristo, né? Nesse momento sendo entregado. É o santo sacrifício sendo atualizado. Você entende? Você compreende? Então veja, isso é dito o quê? Na Santa Missa. Então tudo está na Sagrada Escritura. Para quem conhece, quem tem a mente aberta, vamos dizer assim, vou chamar mente aberta, né? Usam para outras coisas aí esse nome, mas mente aberta para a doutrina, para a catolicidade. Você vai ler a Bíblia e você vai ver tudo que tem na Bíblia é católico, cara. Não tem uma vírgula que não seja. É um livro 100% católico, mas cuidado que a Bíblia está perdendo a catolicidade. Cada nova tradução que sai estão fazendo com que a Bíblia deixe de ser católica. Se torne um livro mundano. Um livro conforme o sabor e as ondas deste mundo. Cuidado com isso. Vamos para mais versos. 1 Coríntios 16, 24. Você escuta também na missa. Meus irmãos, as 13 cartas pastorais, elas são de São Paulo. Não é? São de São Paulo. E nelas, todas elas têm as saudações assim. São 13 saudações, ou do início, ou de algumas palavras ditas na missa, ou no final da missa. É tudo dessa maneira aqui. É tudo. Mas claro que é isso, um canto um galo. Aqui, ó. 1 Coríntios 16, 24. O que é que está escrito? O que é que se é dito na missa? O que São Paulo disse aqui, ó. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, o Padre faz Pai, Filho, Espírito. Não é isso? Então, tudo isso aqui está na Santa Missa. Todas essas saudações é da missa. Sempre recordando quando se escreve a missa. A saudação da missa. Seja a saudação inicial ou no final. Porque a missa não termina. A missa significa missão. Você se preparou, se cristificou da carne do sangue de Cristo, da palavra para sair em missão. Era assim na igreja primitiva. Era assim até o século IV, até o século V, mais ou menos. Mas depois, vem embora para suas casas, cuidar do seu almoço, comer, nada de evangelização, nada de testemunhar o Cristo vivo na Eucaristia. Mas tem mais, olha só. Veja só, meus irmãos. Só lembrando que esse versículo 22 aqui, Filipenses 4, 23, mas vamos ver os dois. Ó. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. E aí nós vemos que os da casa de César eram aqueles que serviam ao Império Romano, que se convertia. Aqui está envolvendo, né, tantas pessoas que serviam ao Império Romano e se converteram. Né? A casa de César, claro que está fazendo referência aqui a César Nero. E aqui nós incluímos quem? Vários santos. São Longino, que serviu ao Império, né? São Sebastião não, porque é muito depois, mas Longino, Prócula e outros também que serviam. Há testemunhos de soldados nessa época que se converteram ao cristianismo. Né? Então veja só. E aqui nós temos o quê? Uma saudação do rito oriental, que é um pouco diferente do rito latino. Ó. Filipenses 4, 23. O que é que está escrito? A graça do Senhor Jesus esteja com o vosso espírito. Está vendo só? A graça do Senhor Jesus esteja com o vosso espírito. O que é que o povo responde? E com o teu espírito também. Acho que fizeram uma mudança no lecionário para ser assim. Nas nossas liturgias, né? Mas isso aí... Não poderiam fazer isso, não. Isso é... A saudação é um pouco diferente no rito oriental do rito latino. Vamos continuar. Só pegando algumas saudações. Para o vídeo nem longo vai ficar. Só para vocês verem, né, o quanto é importante. A 1 Tessalonicenses 5, 28. Aí já diz convosco, já não diz com teu espírito, porque estejam convosco, e com teu espírito também. É a resposta que se dá no rito oriental. Já para nós, ele está no meio de nós. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Ele está no meio de nós. Só que no rito oriental, e também em espanhol, não, diz, e com teu espírito. Você está compreendendo? Está entendendo? Tanto na proclamação do Evangelho, você usa a proclamação do Evangelho, essa resposta, quanto também no início, né, a saudação inicial do Santo Sacrifício. Continuemos a ver mais. Repare só, preste atenção nas saudações. Irmão, você está mostrando repetida. Não, peraí. Você não está percebendo. Nós vimos convosco, com teu espírito, e agora a saudação universal.
2 Tessalonicenses 3,18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, que nos reuniu, toda a igreja, todos vós. Nessa própria saudação, meus irmãos, se vocês perceberem na própria saudação, acho que você ainda não sacou, mas vou explicar. Para que você que não é de missa aí não entende cada sentido, cada ponto da Santa Missa. Veja, quando diz convosco, igreja local, aquela igreja que está ali convosco, aquela que está reunida ali, não é? Com o teu espírito, aquela igreja que está em espírito de comunhão com o altar. E com todos vós, veja, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Está falando o quê? Universalidade, vós, universalidade. No mundo inteiro, a igreja de Cristo está incluindo aqui a igreja universal, a igreja católica no mundo inteiro. É a saudação universal essa. Saudação do mundo inteiro. Então você tem, parece aparentemente repetido, mas o finalzinho da frase, final do versículo, é onde engloba a catolicidade. Bom, nós embora sendo muitos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, nós embora sendo muitos, todos vós, todos, embora sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. O pão está onde? Esse pão está onde? O pão consagrado, está na missa. Essa saudação está onde? Está na missa. Então essa é uma saudação do líder, das lideranças da igreja. E Paulo, apesar de ser submisso, e era submisso ao bispo supremo da igreja, ao Papa, mas ele era o líder do mundo oriental. As comunidades paulinas nasceram, se não me engano aqui foi 7 a 9 comunidades paulinas que nasceram. Então essa saudação é para toda a igreja universal. Captou a mensagem agora? Ou não? Mas claro de que isso não canta um galo. Tem mais. E agora vamos ver os dois juntos? Veja só. Aqui está no trocadilho, tá? Aqui está no trocadilho. Mas o contexto original desse versículo, 2 Timóteo 4,22, o Senhor esteja com o teu espírito, tem que estar por último. E ali, ó, a graça esteja convosco, está primeiro. Porque a graça esteja convosco, quem é a graça? É Jesus. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E aí a resposta do rito, no rito oriental é o quê? E o Senhor esteja com o teu espírito. Isso é também em espanhol. Se você assistir algumas missas do Padre Lustor, é impactante, é impressionante. Eu nunca tinha assistido missa com o Padre Lustor. Né? Porque até mesmo só mostra a pregação da palavra, a homilia, não mostra. Mas esses dias ele está fazendo umas excursões para Israel, Espanha, Itália, Portugal, França. E aí mostra algumas partes da missa. E eu vi isso que é impressionante. Isso aqui acontece em espanhol e como acontece no rito oriental da igreja. A graça do Senhor esteja convosco. E o Senhor esteja com teu espírito também. Ou com teu espírito. Esteja com teu espírito. O Senhor também esteja com teu espírito. Isso acontece na proclamação do Evangelho. Na Igreja Católica Grega, isso aqui você vê é demais. Isso aqui acontece demais. Isso aqui. Quando o diácono vai proclamar o Evangelho. Você está compreendendo? Você está entendendo? Os dois juntos. O último é o padre. O último lá. A última lá, a parte frasada lá. A graça esteja convosco. Do Senhor Jesus esteja convosco. Proclamação do Evangelho. Segundo. Tal. Ou como diz a palavra do Senhor em espanhol. Mas veja só. E aí o povo responde. O Senhor esteja com o teu espírito. Isso é impactante. Isso é extraordinário. Tem que conhecer, irmão. Se não conhecer a sua fé. Se você não conhece, é porque você não conhece a sua fé. A partir de hoje você vai conhecer. Só se você não quiser ficar assistindo o vídeo pela metade. Aí, infelizmente, cara, o que eu tento dizer é que vai morrer na ignorância. Ignorante não é transição, não. Ignorante, futuro protestante. Vai ser ignorante da própria fé. Aí, tem o que fazer. Filemão 1, 25. Aqui embaixo. Olha, aqui em cima, no 24, Paulo cita alguns. Ó. Marcos, evangelista.
Aristarco também, que foi outro grande. Demas, esse Demas aqui abandonou, ele abandonou a fé. Ele, por amor ao mundo. Lucas, evangelista, meus colaboradores, olha só. 25, vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Saudação oriental. Veja só, o bispo, quando ele vai dar a bênção, essa bênção, a bênção episcopal, ela é antiga. E ela veio, sabe de quem? Do sumo sacerdote Arão. Olha só, para nós encerrarmos com chave de ouro. Encerrar com chave de ouro. Vocês sabem que essa é a bênção. Essa bênção Deus ensinou a Moisés, para Moisés ensinar a Arão. Para Arão, era o primeiro sumo sacerdote, abençoar o povo. Forma para dar a bênção. Tá vendo aqui embaixo? Forma para dar a bênção. Então, vamos lá. Aí Moisés, ó, é número 6, versículo 22. Em diante, ó. O Senhor disse a Moisés: dizei a Arão e a seus filhos o seguinte. Quem é Arão? Arão é o pai de todos os sacerdotes. Que é o sacerdócio arônico ou levítico. Dizei a Arão, que é sacerdote, né? Sumo sacerdote, e a seus filhos, os outros sacerdotes, o seguinte: eis como abençoarei os filhos de Israel. É do mesmo jeito que Deus abençoa os filhos de Israel quando o padre, o bispo, dá aquela bênção, seja no início da missa, né? É no final da missa, mas no final, é a bênção final, né? É no final da missa essa daqui. Então veja, a bênção em forma de cruz, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem abençoa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só, versículo 24. O que é que o bispo diz? Antes de dar a bênção final, ele diz o quê? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E nesse momento também, o nosso padre também faz isso, o nosso pároco aqui também faz isso. Os padres hoje estão fazendo também, né? O Senhor te abençoe e te guarda. A gente responde, amém. O de roxo agora. O Senhor mostre a sua face e conceda-te a graça. A gente responde, amém. 26. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Né? Responde, amém. E o Senhor vos abençoe. Ele que é. Aí ele faz Pai, Filho e Espírito Santo. Aí está o 27 dizendo, ó. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel. E eu os abençoarei. Pacatá. É para fechar com chave de ouro. Veja só. E abençoa de que maneira? O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja. Aqui era só o nome de Deus para abençoar os israelitas. E agora é o nome do Senhor, unitrino, para abençoar, né, os novos israelitas, que somos nós, os novos cristãos, a nova e eterna aliança. Essa era a bênção só no nome de Deus para a antiga aliança. Na nova aliança, continua a fórmula da bênção. Mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos, mas claro que isso não canta um galo. Compartilhe isso. Tem algo maravilhoso como isso? Isso é doutrina da igreja, isso é fé da igreja. Meu irmão, se isso não é fé da igreja, não é doutrina da igreja, o que é para você doutrina da igreja? Viver de braço cruzado conforme as ondas desse mundo? Conforme as heresias mostram? Mentem e falam? Após você está indo pela porta, pela estrada larga, tenha cuidado que você está no caminho da perdição. Não se convirta rápido, não, você vai ver. Lá embaixo está mais lembrando mais uma vez, está o Pix, contribui com esse apostolado, Pix estabelecido 174@gmail.com, no nome da minha esposa, contribui, nos ajude se você puder. Meta o like, assista o vídeo completo, compartilhe para mais católicos, para seus grupos. Deus abençoe e até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.